bate-papo inicial com a galera, o pessoal está chegando. Pode disparar aí, já disparou. Vamos lá. Boa noite para todos, oficialmente, agora, horário oficial de Brasília, 19h35, quase 19, né? 18h30, né? Já estava uma hora adiantando. Nós estamos aqui já na nossa 10ª edição do Alcon Talks, com uma temática melhor do que a outra, e no dia de hoje aqui, coincidentemente, uma temática que as coisas do destino, assim, que coincidiram com a inauguração da nossa nova operação aqui do Revolution Hub, o Hub que é um ecossistema onde nós estamos hoje inseridos e que trata muito, vai tratar cada vez mais, e nos inserir também dentro da Alcon cada vez mais nesse ambiente da inovação. E a temática é gigante, né? A gente combinou, eu, Clóvis, a Aline Roque, o Cadu Aranha, para bater um grande papo sobre essa questão da inovação, já que é um tema, né, obviamente, do entendimento da mínimo vocabulário cotidiano na vida organizacional, né? Parece até que o mundo de empresa, o mundo corporativo, de tempos em tempos, vai precisando, né, que a gente tenha novos insights, criando novas tecnologias de gestão. Eu acho que sempre começa esse intuito de tentar entender assim, a gente está fazendo as coisas certas aqui na vida da empresa, e aí vem o ambiente da qualidade, vem o ambiente todo inovador, trazendo também, assim como a qualidade, um grande movimento na vida das organizações, tá? É um momento incrível que a gente está vivendo, né? Essa questão toda da crise, da pandemia, talvez tenha acelerado muitas ideias incríveis, né? As coisas que a gente imaginava no cenário do futuro já estão acontecendo, outros grandes modelos estratégicos passam a ser convencionados, né? Nem todas as coisas foram abdicadas e abolidas. Um dia desses, chegou para a gente aqui, eu achei sensacional essa colocação. A minha empresa é única, aqui não tem como a gente aplicar métodos inovadores. Eu disse assim, então a gente pode pegar os livros de Kotler e botar fora, pode pegar os livros, né, de Peter Drucker e botar fora e criar um novo livro. Né? Então tem certas coisas que, evidentemente, mudam de nome, mudam as metodologias, vão mudando a forma de abordar, mas, de uma maneira geral, essa questão toda de fazer os negócios serem evolutivos, de aproveitar as oportunidades do mercado, tem que ter presente como uma diretriz cultural aquelas empresas que são verdadeiramente vencedoras, certo? Então, a gente está hoje num cenário de tema, competição, muitos recursos financeiros disponíveis no mundo inteiro, um índice de liquidez grande, e eu acho que isso tudo acaba trazendo também muitas oportunidades. O momento nosso hoje é um momento de abrir a cabeça da inovação, com duas figuraças que estão com a gente já há um bom tempo, mestres na questão toda da inovação. Eu não sabia disso, né? Eu vim aprender com a Aline, de que inovação é uma ciência, tem um método para inovar, as coisas têm todo um processo por detrás, não é assim, uma sala com UFs, e o mundo vai virar um mundo de lente rosa, vai a partir de ativo, é uma confusão geral nessa história tecnológica, tem método, tem mecanismos de controle, e para a gente poder, então, portanto, trazer a vocês essa temática da inovação e fazer parte dessa trilha toda que o Alcon Talks, nesses nossos eventos, está tentando trazer em termos de inovação, até mesmo na forma da gente levar conhecimento aos nossos públicos afetos, é que a gente convidou esses dois, me perdoa a expressão, esses dois monstros da inovação aqui, certo? A Aline Roque, ela vai se apresentar daqui um pouquinho, eu vou largar para ele se apresentar, porque eu certamente vou esquecer alguma coisa importante do currículo de vocês, né? Mas a Aline Roque é uma parceiraça nossa da Alcon, já fizemos vários projetos juntos, de levar o assunto da inovação e do pensamento inovador para muitas empresas, quer seja no processo de qualificação das suas lideranças, quer seja até implementando modelos inovadores. E o nosso querido Cadu Aranha está vindo agora a somar a nossa equipe dentro da Alcon com uma unidade de negócio própria só para ele, né, Ali? A gente vai largar para o Cadu agora cuidar da inovação. A gente ia chamar de Lab de inovação da Alcon e resolvemos dar um nome específico para isso, que é a Zarpa. Então, o Cadu passa a assumir a Zarpa como a nossa operação ligada ao ambiente da inovação, que é uma novidade, talvez para todos os nossos colegas, que a gente agora também vai ter toda uma ciência dedicada a essa questão da inovação como produto da própria Alcon, tá?
Bom, eu queria primeiramente dar as boa noite a vocês dois, agradecer a Aline e Cadu pela gentileza de estar aqui com a gente, participar desse momento, e já deixar a palavra para vocês fazerem duas coisinhas, né? Primeiro, dar uma boa noite geral aí de vocês e se apresentarem. Faz um mini currículo, te apresenta, traz aqui a tua história, aquilo que você acha importante da tua trajetória, e dali em diante eu vou tocar o pinga-fogo aqui para a gente ir trocando essas ideias, tá bom? Então, manda lá. Ladies first, né, Cadu? Vamos deixar a Aline se apresentar primeiro. Claro, com o maior prazer. Manda lá. É que começa do menor para o maior, né? Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Aline Roque, como o Clóvis disse, eu estou aí nesse ambiente de inovação e trabalhando com conceitos e contextos de inovação já faz um bom tempo. Né? Sou formada em administração desde a época da faculdade, eu já fui para o viés da gestão da inovação, depois fui fazer um mestrado em design estratégico com foco em inovação, e nos últimos anos eu tenho me dedicado a esses processos de transformação de empresas orientados pelo design. Então, inovação com o olhar do design, que pensa muito nas pessoas, na experiência delas. Conheci o Carlos Aranha no mestrado, então fomos colegas de mestrado, né? Sei que ele é o cara dos ecossistemas de inovação, então a Zarpa não podia estar em mãos melhores. Passo agora a palavra aí para o meu colega. Bom, obrigado aí por todos os elogios, né? Mas acho que elogio não interessa muito, né? O que interessa é resultado, né? Então, boa noite a todos. Me sinto muito feliz aqui de estar conversando com vocês e estou aprendendo a conhecer o Clóvis, né? E descobri mais uma característica dele agora, né? Quando ele começou a charla aqui, né? Pareceu um radialista profissional, né, cara? Então, dá para ver o quanto esse carisma dele, né? O entusiasmo dele provoca as reações das pessoas. Eu acho que foi isso que nos aproximou, né? E eu me sinto muito orgulhoso de estar começando esse projeto, né? Essa vertical de inovação dentro da Alcon, né? E que é uma consultoria, uma empresa que já trabalha há muito tempo aí no mercado, né? Tem um background super conceituado, uma responsabilidade gigante, e essa responsabilidade para mim também, né? Ela só acentua essa vontade de estar podendo trabalhar com vocês, discutir com vocês e quem sabe estar trazendo melhores resultados para as organizações que vocês atuam, né? Contando um pouquinho de mim, eu tenho 45 anos, sou engenheiro de formação e acho que os primeiros 10, 12 anos da minha trajetória profissional foi muito voltada para indústrias de manufatura, né? Indústrias de manufatura de plásticos, a minha formação é engenharia de plásticos. E eu me lembro que nessa época o Clóvis acabou de falar um pouquinho sobre qualidade, né? Na engenharia, naquela época, a gente falava sobre qualidade total, os círculos de controle de qualidade nas indústrias, e não se falava nem de gestão, quiçá de inovação e empreendedorismo. Gestão chegou na década de 90, né, e aí essa tal da inovação, que a gente vai tentar desmistificar um pouquinho hoje aqui, a partir aí da metade, né, da primeira década do século XXI. E depois, em 2006, eu deixo de trabalhar na indústria e começo a trabalhar mais nessa área de relacionamento institucional, vou chamar assim. Eu fiquei 5 anos e meio trabalhando no Sebrae do Rio Grande do Sul, onde comecei a me envolver com essa temática de empreendedorismo e inovação. E em 2011, eu deixo o Sebrae, a procura de novos desafios, e vou trabalhar na Unicinos, em São Leopoldo, mais especificamente no Tecnocinos, o Parque Tecnológico de São Leopoldo. E aí começa toda essa onda do Brasil inteiro, né, que a gente começa a falar de startup, empreendedorismo inovador, né, inovação orientada pelo design mais recentemente, o que me levou, inclusive, até a fazer esse mestrado, no qual eu tive a oportunidade de ser colega da Aline. E desde ali, né, Aline, acho que a gente criou uma empatia muito grande, né, e começamos até a fazer alguns trabalhos juntos. A Aline várias vezes ela participou de disciplinas, né, na SPM, na qual eu ministro um MBA, uma disciplina de empreendedorismo e inovação digital. Ela participou em algumas oportunidades comigo. Hoje eu tenho uma atuação específica aqui no município de Porto Alegre, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
eu sou um assessor para assuntos de inovação da Prefeitura Municipal, da Diretoria de Inovação, especificamente. Não sou vinculado a partido nenhum, estou lá por um motivo muito especial, que é tentar trazer a inovação para dentro da cidade de Porto Alegre, principalmente na modernização da administração pública que a gente sabe, né, que hoje o cidadão é a razão de existir de qualquer município, e os processos ainda são muito arcaicos, né, e tem um potencial gigante de levar processos mais inovadores, né, para dentro desse tipo de serviço, né, bem como também levar Porto Alegre a ser uma cidade de referência nos ecossistemas de inovação globais. E aí surge essa conexão com o Clovis, né, e aqui eu estou, então, para compartilhar essa talk com vocês, né, participar dessa talk com vocês, mas muito mais do que isso, fazer esse trabalho com vocês, de levar a inovação para os processos, né, e sempre com um foco único, né? Acho que o foco sempre é geração de resultado, né? Dinheiro em caixa, emissão de nota fiscal. Para mim, esse é o principal papel da inovação. Beleza. Então, nós estamos com esses dois caras aqui, grandes parceiros. Cadu, seja muito bem-vindo ao nosso time. Aí vamos fazer realmente uma entrega superior, como sempre, né? E com as recomendações e referências, né, Aline? Nós estamos com um time agora mais completo ainda, né? Então tá. Bom, eu queria começar o nosso bate-papo hoje com vocês fazendo uma pergunta que, particularmente, até para mim, tá? Ela é uma pergunta egocêntrica, tá? A gente ouve falar muito, lê um bocado sobre essa questão todos dos ambientes inovadores, mas eu queria começar jogando assim a leitura de vocês. Quando vocês começam, evidentemente, a ministrar esse conteúdo, né, esse evangelho de levar o empreendedorismo inovador, o que raios é a inovação para vocês? Então, na leitura de vocês, assim, como é que a gente começa a definir o que é inovação? E uma maneira também, talvez jocosa, a gente fazer o contraponto é o que não é para vocês inovação, tá? Então, por favor, vamos lá. Aí fica na dinâmica de vocês. Sempre as damas primeiro. Eu vou começar e até pegando o gancho do que o Aranha estava contando, né? E no finalzinho ali da fala dele, ele nos disse que inovação é quando entra dinheiro em caixa, emissão de nota fiscal, né? Isso é um viés importantíssimo. É importante a gente sempre ter em conta que a inovação, ela é a implementação de uma ideia que gera valor, né? Acho que o resumo do resumo do resumo é isso. Ela tem que gerar valor, ela tem que gerar resultado. Porque se a ideia é muito boa, mas ela ainda não foi implementada, ela é só uma ideia. Ela pode ser criativa, ela pode ser qualquer coisa, mas ela ainda não é inovação, né? Se ela foi implementada, mas ela ainda não gerou um resultado, ela ainda não gerou um valor, ela ainda não é inovação. Ela pode ser uma promissora, a inovação, uma ideia promissora, mas ela ainda não é inovação, né? Inovação é quando ela foi implementada, ou seja, ela foi executada efetivamente e ela gerou valor. E aí o Cadu disse, né, valor financeiro, dinheiro em caixa. Ok, mas não necessariamente. Às vezes, a ideia de inovação, na minha concepção, no meu entendimento, né? A gente pode ver outras perspectivas. Mas eu posso gerar valor sem esse valor ser monetário. Então, hoje em dia, a gente fala do valor da informação, né? Informação, ela é uma moeda preciosíssima. E muitas vezes vale mais do que dinheiro. Então, se algo gera uma informação muito relevante e dá um poder para a empresa que pode lá na frente se tornar dinheiro, né? Então, não necessariamente ela já se tornou, ainda assim pode ser inovação. Então, eu acho que é isso, implementação de uma ideia que gera valor. Não é só a ideia, não é a criatividade, não é só a sala colorida, que nem Clóvis tinha falado, né? Ela é realmente algo que é posto em prática. Cadu, qual a tua visão? Complementa, discorda? Não, eu acho que não existe o conceito único, né, Aline? E isso é que é legal da inovação, porque quando a gente parte desse pressuposto, né, que inovação ela tem a ver com geração de valor, eu gosto muito desse conceito de que ela tem que gerar nota fiscal, sim, porque a inovação ela é um fenômeno que ela acontece, e aí eu estou parafraseando um dos fundadores da Altos, né, o Ricardo Felizola, numa palestra que eu assisti dele, e eu gostei muito desse conceito. A inovação é um fenômeno que ela acontece num único ambiente, no mercado.
Então, se ela acontece no mercado, seja direto ou indiretamente, ela vai acabar resultando na geração de caixa, na emissão de nota fiscal. Agora, tu tem toda uma parte anterior a esse fenômeno de acontecer no mercado, que tem toda uma parte de pesquisa e desenvolvimento que vão acontecer em diferentes atores, né, que vão ser partes de um processo para chegar nesse mercado, né, e desenvolver e entregar valor para quem está desenvolvendo isso, para quem está entregando isso para o seu cliente. A geração de valor para o cliente, aí sim, ela pode ser de diferentes formas, né? Eu posso querer consumir aquele produto ou aquele serviço sempre, né? Eu posso indicar ele para outras pessoas, eu posso gerar uma recorrência relevante, eu posso usar ele para gerar um outro serviço que eu possa entregar, um outro produto ou um outro serviço para outro cliente. Então, existe N formas, né, de conceituar a inovação. Mas também, se a gente olhar um pouco para essa questão mais acadêmica, né, e conceitual da inovação, ela pode ser uma inovação incremental, né, ou uma inovação radical ou disruptiva, né? Existe, para quem gosta de pesquisar e quem gosta de ler a respeito, né, e participa, por exemplo, de editais, né, para captação de recurso para desenvolvimento de produtos e processos inovadores nas suas empresas, e tu tem que ir lá escrever um projeto. O Manual de Oslo é sempre uma referência importante para buscar conceitos de inovação, né? E ele traz lá que essa inovação ela pode ser uma melhoria incremental ou uma melhoria de algo que já existe, que nem tu falou, né, Aline? E que pode ser uma inovação em produto, em processo, em serviço, em gestão organizacional, em modelo de negócio, como a gente viu aí, a uberização e a Airbnbização, né, de vários negócios que surgiram aí nos últimos anos. Mas também ela pode ser disruptiva, ela pode ser extremamente radical, ou seja, o surgimento de algo novo que revoluciona o nosso jeito de viver. Como, por exemplo, o iPhone 1. O iPhone 1 mudou a nossa vida. Eu considero inovação radical, disruptiva, o iPhone 1. O 2, o 3 até o 11, eles são só melhorias daquele primeiro iPhone que mudou a forma de a gente utilizar um telefone, né? Antes a gente usava só por teclado, né? E depois a gente começou a passar deslizando o dedo e aquilo ali virou, né, o nosso... Talvez um dia a gente vai nascer já segurando um smartphone, né? Então, eu acho que é legal esse conceito de aquilo que a gente melhora e aquilo que a gente realmente nasce de algo que nunca existiu, né? Então, acho tem um ponto que eu queria pegar aí, esse gancho do Aranha, dessa questão de incremental, radical, né? Inovação. Se a gente fala em inovação de processos, voltando à questão da nota fiscal, inovação em processos muitas vezes nos ajuda a reduzir custos. Então, não necessariamente a gente vai gerar uma venda. A gente pode transformar nosso processo interno. Geralmente, esse tipo de transformação, de inovação, ela é incremental. Perfeito. Ou seja, eu já tenho um processo rodando, né? Eu posso investir em enxergar, e isso é um tipo de projeto que a gente costuma fazer muito, de olhar como é que as coisas funcionam nesse momento. A gente fez esse processo para uma rede de farmácias há pouco tempo atrás, mais de 400 unidades, e só de fazer isso a gente conseguiu ajudar eles não só a venderem mais numa determinada área que eles queriam, na área de serviços, mas também enxergar onde é que estavam os gargalos de processos, porque se eu consigo otimizar os meus processos, inovar nos meus processos, eu posso reduzir meus custos e isso, consequentemente, aumenta a minha margem de lucro. Então, não necessariamente é só lá na ponta da inovação para o cliente, né? E aí, essa questão de radical e incremental, tem outro ponto que é importante. Quando se fala do iPhone, fica super fácil da gente entender, porque a gente não tinha um smartphone e, de repente, a gente passou a ter um smartphone, né? Claro, tinha aqueles Palm OS, mas nem dá para considerar smart. Os Blackberries, né, que era sonho de consumo, não vingou, né? E a partir do iPhone, bom, foi transformador, ok. Mas e hoje em dia, né? É tão mais difícil, é tão mais sutil isso. E aí um exemplo que eu gosto muito de usar é o do Nubank. O Nubank, ele foi a primeira fintech, né? E ele fez uma grande inovação, tanto no modelo de negócios quanto na forma de prestação de serviços deles, né?
E o Manual de Oslo, ele incrementou em 2018, se não me falha a memória, modelos de negócios e serviços também como potencial de inovação. Antes disso não eram considerados. Exato. E qual é a grande pegada desse Nubank, né? Ele pegou um serviço que já existia, o banco, que gerava um monte de insatisfações. Então, quem de nós não tem uma história para contar de problema com o banco em algum momento da vida? E ele revolucionou essa indústria. Ele transformou. O que ele fez? O que é o disruptivo, né? Isso que é legal a gente entender. Tipo, não significa que ele criou algo que nunca existiu no mundo, não, mas ele revolucionou de uma forma que ele abalou um sistema que já era estruturado, né, e fez com que as pessoas enxergassem aquele sistema de um jeito diferente. As pessoas enxergaram que podia esperar de um jeito diferente a interação com o banco, né, que não precisava ser só aquela relação formal, não precisava ir numa agência para resolver um problema, né, ou fazer só algumas poucas operações por um internet banking. Então, no momento em que ele fez isso, ele abalou. E em 2019, ele foi eleito uma das 20 startups mais inovadoras do mundo. Né? Por quê? Porque eles inovaram em processos, eles inovaram em modelos de negócios, e a partir deles, no Brasil, eles foram os primeiros considerados grandes na área de fintechs. A partir deles, começou a surgir um monte de outros. Né? E os bancos tradicionais, que já tinham toda a sua cultura estabilizada, né, e estabelecida, começou a dizer, opa, peraí, vamos olhar para isso. Né? E se a gente olhar para um faturamento, eu tive a oportunidade de trabalhar na implantação e no crescimento, na fase inicial de uma fintech, aqui do Sul, inclusive, mas se a gente pegar isso, a gente entende que os bancos no início diziam, não faz nem cosquinha no meu faturamento, então tanto faz, eles podem brincar. Depois eles começaram a dizer, opa, é melhor eu começar a me mexer, porque daqui a uns anos pode ser que eles façam cócegas no meu faturamento. E agora os bancos já estão correndo para tentar oferecer, no mínimo, o mesmo que o Nubank já oferece, e os outros bancos digitais que começaram a surgir a partir disso, né? Porque eles enxergaram que eles estão perdendo o Pix. Aí o Pix. Estão perdendo clientes, eles estão perdendo o mercado, ou eles fazem, ou alguém vai fazer, e as pessoas não aceitam mais aquilo que antes era o status quo. E eu acho que esse é o grande lance de inovação para a gente discutir aqui, né? A gente inova porque quer ou porque a gente é obrigado. E é muito mais fácil a gente se planejar e inovar porque quer, enxergar onde que tem potencial de inovar, do que a gente inovar correndo atrás porque está sendo obrigado, está sendo demandado. E daí aquilo que poderia ser uma inovação mais significativa passa a ser, no máximo, correr atrás do rabo, né? Deixa de ser inovação. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente costuma dizer aqui, Cadu e Aline, que resultados de uma forma geral, né, pode ser feito de forma quantitativa e qualitativa, né? De qualquer maneira, o produto final dessa inovação é algum resultado, que pode ser interno, num ganho de tempo, né, que vai se refletir em redução de custos, otimização de processo, mas eficácia, etc. O saldo sempre é resultado, tá certo? Agora, vocês trouxeram uma questão aqui que ela é sempre polêmica nessa discussão, né? É melhor ser vamos chamar uma inovação radical, disruptiva. Essa inovação ela pode ser gradual, lenta, em pequenas melhorias. Como é que vocês lidam com o grau de, vamos chamar assim, de profundidade dessa inovação? Existem parâmetros que medem, não, isso é radical, isso não, isso é incremental. Existe um código que se estabeleça e dentro dessa pergunta, uma empresa já pode nascer vocacionada na cultura da inovação ou isso é uma coisa que tem que ser criada, tem que ser transformadora? Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que eu não vejo que exista um código, tá, Clóvis? Na verdade, as empresas elas não estão preocupadas em definir e padronizar esse código, né? Se a gente olhar para o passado, né, a questão da própria ISO 9000, né, que quando a qualidade foi muito importante, né, a padronização dos processos foi muito importante para as organizações. Nós temos uma ISO agora para inovação, que eu vou confessar para vocês aqui, eu não sei nem qual é o número dela, não vou nem indicar para vocês, porque não faz muito sentido mais se preocupar com isso, né? A preocupação é com geração de valor, né?
e não eu classificar ela como incremental ou radical, né? E eu vejo também que muitas das organizações que nasceram agora no século XX, elas nascem já com esse diferencial de uma cultura mais aberta, vamos chamar assim, ou uma cultura mais inovadora, se a gente quiser definir, porque o mundo ele está mais conectado, né? Então, se a gente olha para uma empresa de 30 anos atrás, é muito difícil para ela não nasceu conectada. E se a gente olha para uma empresa de 10 ou 15 anos atrás, ela já nasce conectada, né? Então, talvez essa seja a principal razão de uma empresa já nascer com essa cultura mais colaborativa, mais aberta, né? E talvez mais inovadora, né? Só complementando, eu concordo com esse ponto. Eu acho que a empresa em si, ela não está preocupada em rotular, né? O que é importante a gente entender? Às vezes, as empresas, isso é uma coisa que eu esbarro muito no dia a dia. Quando chega numa empresa, ela diz, mas isso aqui não é inovação que a gente está fazendo. Alguém na empresa diz, né? Ou então fica com aquele nariz torcido de, dizem que a gente é inovador, mas a gente não é, porque eu aprendi lá na faculdade, na pós, enfim, que inovação é uma coisa totalmente nova e a gente está fazendo uma coisa que já existe. Ok, mas existe grau de novidade, né? Então, pode ser que exista em outra indústria. Na minha indústria, não, então eu estou inovando. Isso. Boa, pode ser que exista na minha indústria, mas na minha empresa aquilo ainda não era praticado e eu estou inovando. Ou no meu mercado, né? Exato, no meu mercado. Então, enfim, eu não preciso ter uma inovação, né, que é para o mundo inteiro. Eu acho que essa é a principal questão, né, do disruptivo versus o incremental. A empresa não precisa saber do rótulo, ela precisa saber o quanto que aquilo se aplica e faz sentido no seu dia a dia. E tem outra coisa importante, né? As empresas, elas não precisam inovar, né? Isso é uma questão. E que contrassenso, né? Pô, Aline, como assim as empresas não precisam inovar? Elas não precisam. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de trazer algo novo que vai gerar esse resultado. Então, pode ser interno, externo, enfim, ela vai gerar esse valor. Mas ela não é obrigada, ela pode ser uma seguidora de mercado. Se é uma empresa tradicional que já está com tudo estabelecido, ela pode esperar ver as outras empresas implementarem, ver aquilo dar certo e aí depois se atualizar. Ok, vai funcionar. Funciona para muitas empresas, mas em algum momento ela vai ter que se atualizar, né? E aí o Cadu falou essa questão do já nasceram conectados. O que é outra coisa que é muito confuso para as pessoas? Associarem inovação com tecnologia. E não necessariamente isso é verdade, né? A inovação ela não precisa ser tecnológica. Então, eu posso sim inovar tecnologicamente, mas eu não preciso, né? Hoje em dia, claro, é quase impensável a gente não usar sistemas para melhorar os nossos processos ou para melhorar as nossas interações, os nossos relacionamentos com os nossos clientes. Mas não é o único tipo de inovação. Tanto que antigamente a gente falava muito em inovação vindo a partir de patentes, né? De registro de patentes, inovação na engenharia principalmente. E hoje não, é coisas que nem são patenteáveis, por exemplo, né? Serviço não é patenteável. O conectado, só fechando. Só para não apertar, vai lá. E o conectado, né? O que a minha visão diz nesse conectado que ele trouxe? É que o que acontece? Quando a gente tem um poder maior de ter acesso às informações, de promover relacionamentos entre as pessoas em diferentes lugares, com diferentes ideias, a gente tem essa diversidade, esse é o tipo de conexão que promove novas ideias. Então, isso potencializa a inovação, mas não necessariamente é algo tecnológico. Né? Desculpa, pegando esse gancho, né, do ser ou não ser tecnológico, né? A gente utilizou muita tecnologia na pandemia agora para comprar, né? Comprar principalmente comida, né? Delivery de comida, né? iFood, Rappi, né? E vários outros plataformas de delivery. Mas quem não recebeu uma comida em casa com um recadinho escrito à mão, né? Na embalagem, ou um cartãozinho, a caneta, e que aquilo ali te gerou uma sensação pessoal super positiva, né? E provavelmente a gente, sem se dar conta, voltou a comprar daquele mesmo, né, fornecedor, né?
por um pequeno gesto que ele não utilizou a tecnologia, mas gerou resultado lá para ele que estava entregando, né, uma comida, que óbvio que a gente também pensa na qualidade, no sabor, etc., mas um pequeno gesto de carinho também, né, nos criou um sentimento que talvez antes nunca teria, né? A gente já comprava pelas plataformas de delivery antes, mas não vinha lá um recadinho, um carinho, um coração, né, uma mensagem, né, que nos faz refletir, pensar, etc. Então aí tem um exemplo bem legal também, eu acho, né, que é uma inovação, né, sem usar tecnologia. Percebam que isso que ele falou é o que considera uma inovação em serviço, né? Ele está melhorando a experiência do cliente. E não é uma coisa super inovadora, disruptiva, não. Mas para aquele fornecedor, para aquele contexto, sim. Vai, Clóvis. Contar uma história para vocês, que eu sou das antigas ainda, né? Tem uma empresa metalúrgica tradicionalíssima, quadradésima, que a gente fazia um projeto na década de 90, vocês não tinham nem nascido ainda, lá em Santa Catarina. Essa empresa ela produz granalha, que é um subproduto da fundição de aço, certo? Para que serve a granalha? A granalha é uma fagulha de aço. Como é que se produz isso? Você imagina uma boca cheia de farofa, cuspindo assim, uma granalha incandescente, uma farofa de aço incandescente, que cai numa piscina de decantação, esfria, quando chega no fundo da piscina se recolhe, e essa fagulha, vamos chamar assim, esse farelo de aço, é utilizado para jateamento de pedras de mármore, é utilizado para lavar tambor de motor, etc. É bruto, é um negócio bruto. Bom, como tem uma diferença térmica, Cadu e Aline, naquela granalha, quando sai do forno, ela vem incandescente, alguma daquelas fagulhas picavam na água e caíam para fora. Nessa empresa, a gente recolhia aquele scrap, aquele lixo, aquilo era vendido como lixo, como refúgio. Até se pagava para recolher aquilo. Nós criamos um grupo, na época chamava Grupo de Melhorias Contínuas, e estabelecemos um prêmio aos colaboradores que tivessem ideias diferentes. Naquela época a gente não falava com essa linguagem, né, do Manual de Oslo, alguma coisa do gênero. Mas tinha uma verbazinha que era destinada à melhoria para ser distribuída internamente entre aqueles que criaram essa inovação. Bom, um funcionário teve a brilhante ideia de colocar 2 taubas. Ele escreveu uma ideia assim, ó, são 2 taubas. Ele botou 2 taubas e aí caía aquela fagulha, batia na tauba e voltava para dentro da piscina. Moral, a economia anual gerada foi de alguma coisa na casa de 60 milhões de reais, certo? E o cara pegou o cheque na época do prêmio dele e enlouqueceu. No dia seguinte, as urnas, as caixas com inovações, ou vamos chamar com ideias brilhantes, explodiram na empresa. A gente não dava conta no sistema de ler todas essas ideias, porque todo mundo tinha uma ideia. Então, a pergunta que eu queria jogar para vocês é essa. Qual é o ambiente que gera isso? É uma empresa mobilizar as pessoas? É tecnologia? Tem que ter um ambiente, vamos chamar assim, físico, uma sala de guerra, uma sala de ideação, uma sala cheia de post-its. Como é que a gente cria essa cultura interna que mobilize as pessoas a serem contributivas e ajudar a repensar ou pensar, né? Criar uma spin-off interna, uma startup a partir de um processo interno que se melhorou. De que maneira se cria essa cultura, essa mobilização interna verdadeira e legítima para essa inovação na visão de vocês? Aline, manda lá, Aline, depois Cadu, manda lá. Então, eu acho que esse teu exemplo foi excelente, tá? Tem 2 outras coisas que a gente fala também nessa nossa sopa de letrinhas aí de inovação, que é inovação aberta e inovação fechada. Quando a inovação acontece dentro da empresa, ela é inovação fechada, e muitas vezes isso é uma decisão estratégica, porque a gente não quer que vaze para o mercado. Às vezes, empresas que envolvem patentes, indústrias têm muito disso, né? Pode haver tanto essa promoção, né, de incentivar os colaboradores, e daí isso que tu falou foi um ponto importante. Houve um incentivo, né? Algumas pessoas aderiram, foi cumprido aquilo que se prometeu, que era algo desejado pelas pessoas, e isso fez com que encorajasse outras pessoas também a darem ideias. Mas dar ideias não necessariamente é criar uma cultura de inovação, é um passo importante, né? Tem um outro caso legal que eu gosto muito, que é a da Lego. Todo mundo conhece a Lego, né? Das pecinhas, aquelas que quem tem filho sabe o quanto dói. A Lego, um tempo atrás, estava quase quebrando,
né? E eles entendiam que o negócio deles, o core deles, eram brinquedos de montar para crianças, né? Eles, né, o valor deles era esse, permitir que as crianças exercessem. Tu desligou o teu microfone. Acho que alguém me mutou sem querer. E permitir que as crianças exercessem a sua criatividade com os blocos de montar, né? E quando eles estavam quase quebrando, eles contrataram um CEO novo, e o CEO foi, olhou, analisou e disse, olha, a gente tem uma comunidade de pessoas adultas que cresceram usando Lego e que gostam do Lego. Quem sabe a gente fomenta isso? E aí eles lançaram um programa, né, de geração de ideias a partir da comunidade externa. Então, era super simples, as pessoas podiam ir lá, lançar uma ideia num site, ia passar por um filtro, né, onde a gente avalia a viabilidade técnica, a viabilidade financeira para botar uma inovação em prática, e o impacto que aquilo gera para o negócio. E aí, no que eles viram que fazia sentido, eles criaram o conceito dos embaixadores da Lego no mundo. Então, inclusive no Brasil tem, né? Em vários lugares tem os embaixadores do Lego. E foi assim que surgiram os Legos de Star Wars, o Lego de Senhor dos Anéis, porque eles viram que aqueles adultos gostavam de brincar de Lego. E mais do que isso, eles descobriram que algumas pessoas usavam Legos para trabalho. E aí eles criaram os Legos Serious Play, que são brinquedos voltados à utilização profissional. Então, tem os Legos para arquitetos, que são caríssimos. Se alguém aqui é arquiteto, sabe, né, o quanto se sonha em poder fazer um projeto usando Legos, né? Para o design, a gente tem muito o uso do Lego Serious Play para montar protótipo de serviço, de régua de serviço usando Lego, né? Então, isso é um exemplo muito bacana de uma inovação aberta, ou seja, eles usaram o ambiente de fora. Percebam que tanto num caso quanto no outro, nesse que o Clóvis citou, quanto no da Lego, interno e externo, ainda assim a gente não falou em cultura, né? Porque cultura é outra coisa. Cultura é o quê? É quando a empresa inteira, de alguma forma, ela respira aquilo, né? Ela sabe que ela pode dar uma ideia que ninguém vai ridicularizar a ideia dela, ou simplesmente julgar ela negativamente, porque é a pessoa que dá as ideias ruins, porque aquele ambiente ele respira inovação, as pessoas se sentem à vontade para cometer erros, né? Não significa botar dinheiro no lixo, mas dá aquele erro que às vezes é ingênuo, né? E que antigamente as pessoas faziam muitas vezes e eram super julgadas. Ah, não, nem ouve o que o fulano diz porque ele só fala bobagem. E às vezes é da bobagem que um disse que o outro complementou com alguma coisa, que se o ambiente proporciona essa interação e fomenta essa criatividade nas pessoas, vão surgir as inovações. Então, e aí a gente começa a dar passos de cultura de inovação. Ambiente físico faz diferença? Sim, mas não acho que seja determinante, né? Ele faz diferença por quê? Porque as cores influenciam a gente pensar de uma forma diferente. Quando a gente sai daquele modelo preto e branco, cinza e branco, que eram, né, as empresas antigamente, e vai para um ambiente colorido, a gente gera outros estímulos no nosso cérebro, e tem uma ciência inteira, né, na neurociência que fala sobre isso. Então, o ambiente, sim, ele é capaz de influenciar, mas não adianta eu estar num ambiente colorido, num ambiente Google, como a gente brinca, né? Porque todo mundo já ouviu falar nos escorregadores do Google, e ter uma cultura que pune, né? Uma cultura que cobra performance, mas não dá espaço para criatividade, uma cultura do manda quem pode, obedece quem precisa. Então, isso é diferente da cultura de inovação. O ambiente ele é um ponto importante, sim, mas principalmente a gestão precisa estar preparada, precisa ter incentivo, né? As pessoas precisam entender que aquele comportamento é desejado e ser valorizadas por aquele comportamento, sendo que esse comportamento não é dar uma ideia aleatória, essa cultura de inovação não é dar uma ideia aleatória, né? E sim entender o que gera, de novo, voltando, né? O que gera valor para o negócio. Então, entendendo quais são os problemas que o negócio tem que resolver, sejam problemas internos ou externos, que nem o caso da caldeira, nem o caso da Lego, né? E dando ideias para a resolução desses problemas. E aí pode ter a sala de guerra, pode ter o time do laboratório de inovação, às vezes é um passo, né? Pode ser a empresa inteira, que nem o Nubank diz, eles declaram, nós não temos uma área de inovação porque a empresa inteira respira isso. Né? Então, são momentos diferentes, acho que são contextos diferentes e tem espaço para todos eles. Perfeito. Aranha. Você, Cadu, manda lá, Aranha. Eu só complementando, acho que a Aline trouxe muito bem e ela abordou todos os pontos, e por isso que eu gosto da Aline, né? Sempre bom estar escutando ela, né?
Acho que ela tem muita história e sabe contar a história, né? Contar a história da Lego, né? Putz. Mas eu vejo também que essa onda, né, da inovação aberta, essa onda provocada pelas tais startups, né, que nos últimos 6, 7 anos vem assombrando o mundo, né, seja com novos modelos de negócio, seja com novas tecnologias, isso atiçou, né, e provocou uma onda principalmente nas empresas de base tradicional, o que eu tenho que fazer para ou perpetuar o meu negócio ou daqui a 5 anos eu matar ele e criar um novo, né? Ou transformar, né? Muitas delas não se deram conta disso e fecharam, né? Um dos casos que a gente estuda muito é o caso da Kodak, né? Mas várias outras também não se deram conta, né? Então, o impacto, por exemplo, de um Airbnb nos hotéis, né? Ou antes disso, ainda todas aquelas empresas que criaram formas mais ágeis, né? Robôs de busca na internet para achar passagens mais baratas e hotéis mais baratos em baixa, né? Provocaram nas empresas de turismo, por exemplo, né? Então, a gente vê que em cada momento da nossa história vem acontecendo, né, espasmos, né, que fazem o negócio de base tradicional, aquele negócio que já está há mais tempo no mercado, se criar processos de reflexão e tentar se reinventar. E o que a gente tem mais visto ultimamente é a questão da conexão com startups, né? Então, assim, a gente tem visto muita empresa de médio e grande porte querendo se dizer inovadora, achando que é simplesmente, vou criar um programa de inovação aberto, vou contratar uma empresa, eles vão fazer um screening para mim no Brasil inteiro, vão me trazer 10 startups aqui para dentro e nós vamos se relacionar com elas. Mas se tu não tem toda uma estratégia por trás, né, de resolução de problema, né, do que tu precisa, do que tu quer mudar, né, talvez tu tenha uma decepção ali na frente, porque tu não vai daqui a pouco investir nenhuma, tu não vai usar o produto que ela está desenvolvendo, porque tu entregou uma condição interessante para ela poder testar dentro da tua empresa, né, aquela solução que ela estava desenvolvendo. Então, várias outras empresas também obtiveram muito sucesso com isso. Eu participei de um case, por exemplo, de um projeto que eu considero um case, e eu posso falar o nome da empresa, porque isso acho que não é, e acho que até ela é cliente também da Alcol para alguma coisa, né? Para algum tipo de trabalho, a Porto Seguro, né, em São Paulo. A Porto Seguro contratou a empresa de um amigo meu, na época ele me subcontratou para participar do projeto, e eles definiram lá 5 áreas, né, 5 gerentes, criaram desafios para cada uma daquelas áreas e lançaram, muito semelhante a isso que o Clóvis falou da metalúrgica lá na década de 90, desafios internos, né? Então, eles selecionaram mais de 300 funcionários da Porto se inscreveram, né, em 3 diferentes perfis. Um perfil de um cara mais que entendia do negócio, daquele problema, um cara que trabalhasse com tecnologia da informação e codificasse e tivesse o potencial de desenvolver, e um perfil mais de designer, né, que entendesse mais do cliente, né, que gerasse uma solução com uma experiência e uma usabilidade mais legal, né. Eles selecionaram 120 pessoas, foram 11 grupos, com 10 a 11 pessoas em cada equipe, e durante 3 meses nós trabalhamos uma série de sprints para desenvolvimento de uma solução, né, para resolver aquele determinado desafio que aquele grupo tinha se inscrito. A Porto Seguro não só faz isso frequentemente, como ela criou uma aceleradora de startups. Então, aquelas startups que eles entendem que são importantes para a tese de negócio da empresa, eles buscam lá para dentro também. Então, a gente pôde utilizar toda a estrutura da Oxigênio, que é a aceleradora da Porto Seguro, para desenvolver. Então, lá tinha laboratório de robótica, tinha impressora 3D, tinha essas salas de guerra, né, com todos os post-its, canetas, etc. E blá, blá, blá. Chegou no final, o mais legal disso tudo é que os 5 melhores negócios foram premiados e 3 deles, e não necessariamente foi o segundo e nem o terceiro, foi o primeiro, o quarto e o quinto, se eu não me engano, viraram novos negócios da Porto Seguro. Então, por exemplo, um deles era
captar aquelas empresas que são de rua e que tinham seguro com a Porto dava um Wi-Fi mais potente para elas, dava uma tecnologia de beacon, eles captavam as pessoas por conexão para o Wi-Fi, porque quando ele entrou na loja uma vez, ele se cadastrou para usar o Wi-Fi, e toda vez que ele passava na frente da loja, ela mandava uma mensagem com promoção no celular, entra aqui agora, e com isso ela aumentou, né, o portfólio de empresas querendo de rua, comerciais de São Paulo querendo fazer seguro com a Porto, porque ela aumentava, ela vendia, dizendo que se fizer seguro comigo, eu aumento a tua geração de resultado, né? Então, a empresa começa a criar uma cultura interna e não adianta, isso é top-down, né? A alta direção tem que comprar essa ideia, né? E as gerações, né? Talvez, principalmente quando a gente está falando de empresa familiar, as gerações que são preparadas para assumir o negócio, ser o pivô, né, de transformação, né? Levar a temática da inovação para dentro, né? A gente vê muito isso também nos conselhos de administração, né, onde a pauta de inovação ela não é tratada, né? Ontem mesmo, né, eu não falei para vocês uma das funções que eu exerço também como give back para o ecossistema. Eu hoje estou como diretor de uma associação nacional de ecossistemas de inovação, de parques tecnológicos, incubadores, e nós todo ano fazemos uma conferência. Esse ano ela foi impactada, né, vai ser 100% digital, vai ser em novembro, gratuita para os nossos associados. Eu estava conversando com um parceiro para ele mediar uma oficina de inovação aberta. E uma das coisas que ele faz, ele é conselheiro também de administração de algumas empresas, né? E ele é um cara que estimula muito a levar para dentro das organizações, nos conselhos de administração, a pauta da inovação. O que eu vou falar? Porque o conselho de administração ele existe por uma única razão, né? Perpetuar o negócio, ajudar a perpetuar o negócio ao longo do tempo. E se o conselho de administração não estimular essa troca, né, essa transformação, quem é que vai estimular? Né? Ou ele faz isso, ou ele estimula que se crie um conselho à parte de administração, um conselho de inovação, né, para discutir com a alta direção potenciais projetos, né, e processos para que a organização assuma essa cultura, né? Eu acho que é um pouco disso, está complementando o que a Aline trouxe antes na Fox. Maravilha, maravilha. Eu já vi que a Aline está com o babyzinho ali no colo, né, Aline? Está na horinha do soninho, está na horinha do soninho. Que nada, ela está prestando atenção. Ela só queria um colinho de mamãe, mas está aqui aprendendo aí, tudo. Essa aqui é a minha parceira de lives. Olha a cara dela, ó. Olha só. Futura consultora, né, Cadu? Consultora, é isso aí. Eu só queria fazer uma observação que eu acho que é bem pertinente sobre essa questão do top-down que o Cadu trouxe, tá? Às vezes, e eu já peguei alguns casos assim de empresas, a empresa tem uma cultura estabelecida e uma autogestão bem resistente, porque as coisas sempre funcionaram daquele jeito, né? E aí esse negócio de inovação sempre gera aquele desconforto de, tá, mas será que a gente não vai arriscar, vai investir, vai prejudicar nossa reputação? Não, melhor não, né? Então, tipo, não, vamos inovar, mas ali na varanda, tá? Aqui dentro não, para não sujar o chão. E isso é uma coisa muito comum e deixa frustrados os níveis mais táticos, né? Às vezes o tático percebe a oportunidade, às vezes o tático percebe como pode fazer as articulações internas, mas não consegue avançar porque não tem esse patrocínio. E daí tem um processo que é super importante, que é assunto para uma outra live, mas só para não deixar isso passar, que é a gestão da mudança, né? Então, o que acontece? Às vezes, não tem lá em cima ainda esse convencimento, mas a gente pode começar plantando uma sementinha, dizendo, não, vamos fazer um experimento, vamos testar com um projeto pequenininho, que se errar, se não der certo, ninguém vai ficar sabendo, não vai comprometer dinheiro demais, né? Eu sempre tenho um pouquinho de investimento, mas seja o tempo das pessoas, mas vamos testar. E às vezes a gente testa ali pequenininho e mostra o valor daquilo para o negócio. Testa rápido e aprende rápido, né? Exato, vai abrindo espaço, né? Porque às vezes embora é essencial para falar em inovação que seja top-down, às vezes o convencimento, ou seja, a inception dessa ideia, ela começa de baixo para cima. Então, isso também é possível, também é viável.
E só para concluir, Clóvis, que eu acho que a Aline, em vários momentos dessa temática aqui que a gente está falando da cultura, ela trouxe, e eu queria deixar isso bem evidenciado, é que a gente ainda não pratica nas nossas organizações a cultura do erro. O falhar é errado, é feio, e às vezes nem é tão oneroso, mas a gente mitifica ele como oneroso demais. Eu estava escutando anteontem, acho que foi segunda, não foi anteontem, foi segunda, a Startse, ela está com a conferência do Silicon Valley aberta, ela trouxe um dos papas lá do Silicon Valley, que é o Steve Blank, né, que é um dos caras assim mais, perdão da palavra, um dos caras mais fodas, né, lá do Vale do Silício. E esse cara, ele disse, né, diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, quando tu pergunta para o investidor o que ele quer saber daquele empreendedor, é quantas empresas ele já quebrou. Mas claro que por trás disso tem a lógica do aprender, né? Tomara que tenha quebrado uma só, né? Que a segunda dê sucesso, mas que tu aprenda com o teu erro e que isso não é feio e não é... Aprenda rápido, fale rápido e aprenda, de preferência, mais rápido ainda, né? E quando a gente começa a estimular essa cultura dentro das nossas organizações aqui no Brasil, a gente começa a criar esse elo, né? A gente começa a conectar os elos do que a Aline falou agora, né? Essa comoção de baixo para cima. Porque daí o colaborador tem o senso de pertencimento e ele vai arriscar mais. Porque se ele não arriscar, a inovação não vai acontecer, seja do nível do operacional, seja lá no nível estratégico. O risco ele é irmão, né, da inovação. Perfeito. Galera, é incrível. Os caras conseguem derrubar uma pauta que eu tinha aqui de 12 questões, os caras sozinhos derrubam essa pauta. Vou embora, chega, né? Terminamos isso, cara. Feito isso, deixa os dois falar e vou embora, não vou mais atrapalhar esse papo de vocês aqui, que é tão importante. Nós estamos já encaminhando aos finalmente aqui dessa nossa 1 horinha da live, mas eu queria fazer um pinga-fogo cruzado agora aqui, tá? O pinga-fogo é o seguinte, eu queria que a Aline fizesse uma pergunta para o Cadu e o Cadu fizesse uma pergunta para a Aline, do tipo assim, vamos derrubar um ao outro, vamos botar junto sem que vocês tivessem combinado, assim, aquela grande pergunta, aquela grande questão, tá? Aos nossos participantes que estão aqui, se quiserem fazer algum questionamento, usa o chat, e aí a gente vai selecionando alguns questionamentos aqui, já estou chegando alguns aqui no meu WhatsApp, tá? Então, qualquer maior pergunta a gente vai avançando. Então, para a gente já ir encaminhando, nós estamos já nos finalmentezinhos. Aline, uma pergunta para o Aranha, o Aranha uma pergunta para a Aline, e a gente já vai encaminhando o nosso finalzinho do bate-papo. Manda lá. Então, a gente é da cultura da colaboração, a gente não vai derrubar, vai dar um pezinho um para o outro. Aranha, eu queria saber mais de ti sobre essa questão dos ecossistemas de inovação. O que diabos é um ecossistema de inovação? Como se forma e por que isso está tão em alta hoje? Por que as empresas estão investindo em criar os próprios ecossistemas ou em serem os líderes dos ecossistemas nas suas indústrias? Né? Mesmo se juntando, a gente vê aí vários concorrentes que se juntam para criar um ecossistema de inovação. O que é e por que isso acontece? Tá mudo o teu microfone, Aranha. Desculpa. Bela pergunta, né? Ontem mesmo, até aqui na Alcom, eu participei ontem de uma live para a Faculdade de Horizontina, né? Justamente trazendo a pauta da importância dos ecossistemas para o desenvolvimento de regiões, né? E quando a gente está falando de ecossistema de inovação, a conexão, né, com a biologia... A gente acabou de ver agora, né, Clóvis, um pouquinho antes ali, né? Uma empresa falando da geografia, mas eu levo para a biologia também, a conexão do ecossistema, né, com um ecossistema marítimo, né? Onde, se a gente olha para o fundo do mar, nós temos uma série de seres vivos e seres não vivos em perfeita harmonia, né? Tu tem lá a areia, tu tem a pedra, mas tu tem o peixe, tu tem as plantas, né? E tudo aquilo ali num equilíbrio que todo mundo tira proveito de alguma coisa, mas todo mundo entrega alguma coisa também, né?
Então, quando a gente fala de ecossistema de inovação, Aline, não tem um líder. O ecossistema ele tem 3 premissas básicas, né? Uma é essa sustentabilidade e esse equilíbrio, né, entre todo mundo que coabita ele. Se a gente falar de inovação pura, a gente pode falar os parques tecnológicos, as incubadoras de empresa, são objetos abstratos, são artefatos não vivos, e dentro desses negócios, né, habita uma série de pessoas, uma série de empresas, organizações que se correlacionam, né, e geram esse equilíbrio nessa relação. O segundo princípio é que ele não existe um líder, não existe o dono do ecossistema. Num determinado momento eu posso estar mais em voga, né? Eu posso estar me beneficiando mais, mas eu tenho que entender também que em outro momento vai ter outra pessoa, outra empresa, né? Num diferente estágio, porque o objetivo de enxergar e trabalhar como ecossistema de inovação é que a soma das partes é maior, né, que o benefício próprio de um ou de outro. E, por fim, né, o terceiro princípio é o constante desenvolvimento de soluções, né? Então, assim, o ecossistema ele tem que estar sempre efervescente, né? Tu pode ter um animador, 2 animadores, 3 animadores, ou todo mundo se animando entre si, mas sempre com a lógica de estar criando soluções, né, de preferência inovadoras, né, que resolvam problemas não só locais, né? Se a gente olha para Israel, por exemplo, Israel exporta tecnologia para o mundo inteiro, porque os caras são desse tamanho, né? E são cercados por inimigos, né? Então, assim, não inimigo, não quero entrar nesse mérito, mas estão em batalha com as suas fronteiras há muito tempo, né? Então, eles não vendem dificilmente eles vendem para o país vizinho, eles vendem para o outro lado do mundo. Então, esse conceito de estar sempre gerando soluções nessa perspectiva global. Eu acho que isso é um pouco, né, do conceito que eu gosto de ecossistema. Agora, a minha pergunta para ti. Eu vou trocar a fralda. Não, peraí, troca aqui. Inovação orientada pelo design, Aline. Né? O que é isso, né? A gente tem escutado muito, né, que o design é uma nova forma de se relacionar, de colocar as pessoas no centro, mas como é que conecta isso, né? Inovação com design e o que isso gera, né, para os usuários, para os clientes, para as pessoas no total? Assim. É uma ótima pergunta, porque muitos já devem ter ouvido falar em design thinking, né? E aí virou quase sinônimo de post-it na parede. Não, gente, não é isso. A gente pode fazer sem post-it até. Mas uma coisa importante dessa questão do design é que a gente ouve falar como se fosse algo super novo, só que é um conceito que vem lá dos anos 60, tipo, nos anos 60 os caras já faziam. A maior consultoria de design thinking do mundo, a IDEO, ela surgiu lá, 60, 70. E o que é essa inovação pelo design, né? É quando a gente coloca o pensamento, o modo de pensar de design, que é enxergar a vida como uma sequência de problemas complexos, não necessariamente lineares, né? Então, a gente entende que esses problemas vão e vêm e que, às vezes, as causas deles são muito mais obscuras do que a gente pode imaginar, que não adianta dividir as partes, quebrar em probleminhas pequenos para ir resolvendo um por vez, porque a gente não necessariamente vai resolver o grande. Então, é entender essa complexidade e tentar buscar soluções inovadoras, mas sempre entendendo pela perspectiva das pessoas, né? Então, eu não vou melhorar o processo da empresa, eu vou melhorar processos que são executados por pessoas para gerar resultados para pessoas. Então, essa visão, essa perspectiva de design, que acaba perseguindo muito uma inovação radical, né, essa disruptiva, ela faz o quê? Ela se debruça para entender do ponto de vista do ser humano, seja o cliente, seja o funcionário ali da empresa, né? Mas do ponto de vista das pessoas, o que está acontecendo, e muito importante, das múltiplas pessoas e não só de uma pessoa, né? O que está acontecendo, como as coisas acontecem, para a partir daí identificar oportunidades de inovação, ou pensar, isso podia ser feito diferente, né? E como isso poderia ser feito diferente. Para materializar o Uber. O Uber entendeu o quê? Que as pessoas precisavam se deslocar de um ponto A para um ponto B, né? Esse era o desejo das pessoas. Só que quem nunca passou pelo desafio de chamar um táxi atrasado para um compromisso?
né? E aí tem que, ou a gente ia para a rua e ficava esperando o táxi passar e acenava para 30 táxis e às vezes eles não paravam, principalmente se estivesse chovendo, ou chamava uma tele, né? E demorava às vezes horrores para o taxista vir. Daí a gente entrava no táxi, ou dava tudo certo, a gente entrava no táxi, mas tinha que chegar no lugar, esperar para fechar a conta, pagar a conta, e se a gente tivesse atrasado, atrasava mais, né? Ou então simplesmente não é seguro ficar parado ali pagando. Então tinha vários problemas nisso que a gente chama de jornada, né? Essa sequência de ações entre eu preciso ir a um ponto A, de um ponto A até um ponto B, e eu efetivamente fazer isso, a gente chama de jornada. Então, ao longo dessa jornada, tinha uma série de problemas. E aí, o cara que criou o Uber pensou, e se as pessoas não precisassem chamar o táxi na rua? E se elas pudessem chamar um carro por um aplicativo, ou pela internet, ou por uma forma mais fácil? E se as pessoas não precisassem pagar? Né? E se elas pudessem pagar automaticamente, daí não tem o tempo de parada, isso vale tanto para o motorista, que vai estar aumentando a sua receita, reduzindo o seu tempo parado, quanto para o usuário, que não precisa estar ali com o esforço de efetuar o pagamento. Parece uma coisa boa, né? Então, assim surgiu uma inovação. E aí, a partir disso, um monte de outras áreas, de outros setores começaram a criar o seu Uber, né? A gente ouviu muito Uber da saúde, Uber disso, Uber daquilo, né? E não necessariamente a gente precisaria de um aplicativo para isso, né? Então, hoje em dia, muitas empresas dizem, vamos inovar, vamos, o que vamos fazer? E se a gente criasse um aplicativo? Não, talvez não seja o caso, né? Então, é importante entender, fez sentido naquele momento essa inovação pelo design, entender a jornada do usuário, entender onde estavam os problemas, pensar, e se a gente fizesse de um jeito diferente, testar, errar rápido, isso tem muito dessa cultura de design, né, da gente errar pequeno e errar rápido para conseguir chegar no acerto mais rapidamente, entender o que não funciona, né? Para a partir daí a gente, numa sequência, às vezes, de pequenas inovações, conseguir uma grande inovação. Netflix, eu não sei se vocês sabem, mas era uma locadora de vídeo, né, como outra qualquer. E aí, em determinado momento, eles tiveram uma baita sacada. E se o usuário não precisasse vir na locadora para alugar os filmes, a gente leva em casa. E assim foi o primeiro nível de inovação da Netflix, porque ninguém fazia isso. E aí eles começaram a levar e buscar os filmes em casa para as pessoas. Mas era físico, era caro, né? E se a gente pudesse fazer, na época que estava surgindo o streaming, e se a gente pudesse fazer de deixar na nuvem e a pessoa pudesse usar? Bum! Isso foi uma inovação radical. Então, eles foram evoluindo até chegar nesse modelo que revolucionou. Então, hoje a gente tem Netflix de cursos, Netflix de academia, Netflix disso e daquilo, né? Então, isso é importante entender. Essa inovação pelo design, ela tem muito disso. Entender a jornada do usuário, entender onde estão as dores ou oportunidades de inovação dessa jornada e, a partir daí, pensar em como fazer diferente. E tem um outro pontinho. Ela é, por essência, colaborativa. Então, é difícil que uma só pessoa consiga gerar essa inovação, né? Geralmente é a soma, que nem o Aranha trouxe o exemplo da Porto Seguro, de múltiplas visões, de perspectivas diferentes para a gente conseguir construir esse novo. Tá certo. Bom, meus queridos, cara, passou voando essa uma horinha. Isso não foi um bate-papo, foi só uma masterclass, a melhor aula sobre inovação. Eu acho que nós vamos ter que fazer outras, tá? Porque tem uma lista aqui, tem o Diego com uma pergunta importante. Eu estou com uma lista aqui de mais de 10 perguntas também que entraram pelo WhatsApp dos nossos parceiros. Queridos, infelizmente a gente não tem mais tempo, nós já estouramos essa nossa uma horinha. Vamos ter que fazer uma segunda edição, Cadu e Aline. E eu já o nosso boa noite, nosso encerramento, deixando a vocês fazerem a palavrinha final de 1 minutinho de cada um de vocês, dando a sua última contribuição. A todos, muito obrigado pela participação. Espero que a gente possa ter contribuído com alguns insights importantes e relevantes, tá certo? Então, Aline e Cadu, muito obrigado de novo. Façam o seu encerramentozinho rápido e a gente provavelmente vai ter que fazer uma edição 2 desse bate-papo já direcionado aos temas aí. Obrigado, gente. Cadu e Aline, manda o recado final de vocês. Manda lá. Um agradecimento muito especial, né, e ao João, ao Cláudio, ao César, ao Edson, ao Anderson,
ao Marcelo, ao Galaxy A30, ao Chesman, ao Fernando, ao Diego, a Márcia, né, a Ana, a Raquel e o Eduardo por estarem com a gente, né? Uma quinta-feira, daqui a pouco tem jogo do Colorado, né? Ontem teve jogo do Grêmio, tudo bem, né? Mas foi um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento e talvez uma uma sugestão, Clóvis, é a gente fazer o contrário, né? A gente está aqui, Aline, eu e tu, né? E quem mais tu quiser convidar, e a gente responder perguntas, né? A gente pode fazer uma live reversa, né? Que nem a engenharia reversa, né? Uma live reversa, né? Porque esse tema ele é muito gostoso. Fechadaço. Ele é muito legal, né? E aí a gente pode interagir bastante, tá? Então, muito obrigado, galera. Valeu. Bom, e a minha palavrinha final é para dizer para vocês que isso tudo que a gente disse aqui é só uma pontinha do iceberg e são só as nossas visões. Tá? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de múltiplos entendimentos. E não tenham na cabeça um certo ou errado, né? Se abram, acho que o mais importante é isso, a gente aprender que para inovar a gente precisa se abrir para desaprender e aprender de novo coisas novas. E aí eu queria fechar dando 2 indicações de leitura para vocês. Esse livro aqui, O Estilo Startup, do Eric Rice. Esse cara aqui, ele criou o Lean Startup, que é aquele modelo de startups de aprender rápido. O estilo startup, ele fala sobre como levar esse modelo das startups para dentro de organizações já consolidadas, como são as de vocês. Então, a gente não precisa, né, começar do zero e entender que, às vezes, não é a mesma coisa, né? Uma startup iniciada numa garagem com os amigos não é a mesma coisa que uma empresa que já tem, às vezes, 100 anos de tradição, né, para fazer. Então, esse livro ele é bem voltado. E o outro é esse aqui, Teoria em U. Ele fala sobre mudança de modelo mental e como lidar com essa percepção, né, para a gente conseguir inovar nesse mundo que está em constante transformação. Então, não é um conceito estanque. Não adianta a gente aprender o que é inovação, porque semana que vem pode ter um entendimento diferente. Então, de novo, desaprender para aprender de novo. E sigamos todos sempre aprendizes. E foi um prazer estar aqui com vocês também. Isso aí, gente. Muito obrigado, pessoal. Brigadaço de novo pela participação de vocês. Olha a pimpolha aí. Cadu, obrigado. Aline, obrigado. E a gente vai falar mais sobre inovação. Adorei essa ideia. Nós vamos fazer um pinga-fogo direto só respondendo perguntas sobre inovação. Um grande paredão da Zarpa, né, Cadu? É isso aí. Zarpa e Telos junto com a gente. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Pessoal. E 3-0 para o Colorado, Cadu. É o mínimo, tá bom? Até mais, gente. Obrigado, boa noite.